Bem, nosso assunto de hoje é crescimento intrauterino restrito ou restrição de crescimento intraútero, que é conhecido em obstetrícia por uma sigla. A sigla mais correta é CIR, C-I-R, mas ela é consagrada com a sigla CIUR. Quando a gente está falando do assunto, a gente fala que o feto está com CIUR, não está com CIUR. Então, CIUR é a sigla mais utilizada para definir a restrição de crescimento intraútero. Como conceito, é o resultado obstétrico decorrente de vários fatores etiológicos. Não é uma doença, portanto. A incidência varia de 6 a 9% de todos os nascimentos, e a importância clínica é que os fetos que passaram por restrição de crescimento intraútero geralmente cursam com altas morbidades e mortalidade perinatais. Esses fetos, vamos dizer, sempre demandam UTI neonatal e sempre vão complicar, quando não morrem. São frequentes hipoglicemia, hipotermia, policitemia e angústia respiratória com insuficiência respiratória. Antigamente só se conseguia fazer o diagnóstico de CIUR ou CIR ao nascer, quando o recém-nascido era pesado e colocado numa tabela semelhante a essa, em que aqui estão os pesos em gramas e aqui a idade gestacional em semanas. Colocava-se, de acordo com a idade gestacional que o feto nasceu, colocava-se aqui na curva e via-se em que ponto caiu. Se caísse entre a linha vermelha, percentil 10, e a linha azul, percentil 90, seriam os conceptos adequados, peso adequado para a idade gestacional, ou AIG. Acima da linha azul seriam os GIGs, os grandes para a idade gestacional. E abaixo da linha vermelha estariam os PIGs, ou pequeno para a idade gestacional. Esses PIGs poderiam ter passado por restrição de crescimento ou não. Existem os PIGs chamados constitucionais, que são fetos que tiveram crescimento normal, mas que eram para ser pequenos mesmo. Aqui, a primeira curva que foi feita no mundo por Batalha e Lubitschenko, em 1961, 62, dois autores americanos, e aí nessa curva que inicialmente se jogava o peso do neném ao nascer contra a sua idade gestacional e se tinha um diagnóstico, se ele era um grande, um GIG, se ele era um adequado ou se ele era um PIG. Os PIGs, ficavam abaixo do percentil 10, poderiam ser constitucionais, como eu já disse, e poderiam ter passado por restrição de crescimento. Isso, é claro, mudou com o advento da ultrassonografia, que nos permite hoje fazer o diagnóstico intraútero e muitas vezes fazer um manejo adequado para esses casos. Para entender por que o neném tem o seu crescimento restringido, nós temos que entender por que ele cresce, os fatores determinantes do crescimento fetal. Primeiro, a determinação genética. O patrimônio genético que ele recebe dos pais é que vai determinar se ele deve crescer mais ou crescer menos. Com esse patrimônio genético, ele vai precisar de suprimentos para crescer. Portanto, outros fatores são os aportes de nutrientes plásticos, proteínas, aminoácidos, energéticos, glicose e o aporte de oxigênio, que é fundamental para as reações biológicas.
Esse quadro demonstra a resposta fetal à hipóxia, tá? Com um ligeiro efeito especial aí, mas funciona bem. Então, quando a placenta está funcionando 100%, o feto está recebendo oxigênio e nutrientes adequados e o crescimento é normal. Se a placenta começa a ter o seu funcionamento comprometido, chegando a 90%, continua ainda tudo bem. Quando chega a 70%, o aporte de oxigênio é reduzido e advém a hipoxemia. O que é que o neném faz? Ele reduz a sua atividade, ele diminui a sua movimentação dentro da cavidade amniótica para economizar oxigênio e desacelera o crescimento, já que não tem oxigênio adequado. À medida que vai piorando, surge a redistribuição do fluxo. Não sei se vocês lembram, isso é o que a gente chama de centralização. O feto desvia o fluxo sanguíneo oxigenado, principalmente para cérebro, coração e suprarrenais, retirando, diminuindo o fluxo para vísceras, musculatura e periferia. Com isso, ele economiza esse oxigênio da periferia, vísceras, etc., para fornecer aos órgãos nobres. Aí começa a surgir os hormônios de estresse, o metabolismo anaeróbico nos tecidos periféricos, já que está chegando pouco oxigênio. Aí começa a surgir a acidose metabólica. Se piora, ele entra em asfixia, aí já começa o mecanismo metabolismo anaeróbico, mesmo nos órgãos centrais, começa a haver sofrimento, inclusive, do cérebro, e se tudo piora, ele vai a óbito, ele morre. O CIUR pode se instalar em qualquer dos locais importantes na chegada de oxigênio e nutrientes para o feto. Desde a circulação materna, para fornecer o sangue oxigenado e com nutrientes, o funcionamento da placenta e o próprio feto pode ser atingido diretamente, como nós vamos ver adiante. As causas, portanto, elas podem ser fetais, placentárias, maternas e ambientais. Avaliando cada uma delas, causas fetais. A primeira que nos vem à mente é clara, se o determinante importante é a genética, qualquer alteração genética, como as trissomias principalmente, do cromossoma 13, 18 e 21, síndrome de Patau-Edwards e Down, e a monossomia X, que é a síndrome de Turner, vão alterar a determinação genética e esse feto vai ter problemas de crescimento intraútero. As malformações, sejam elas das mais variadas, e as causas infecciosas, que são extremamente importantes. E aí entram as causas virais, citomegalo, rubéola, herpes, varicela, bacteriana, sífilis, etc., protozoárias, toxoplasmose, malária, chagas. Essas causas infecciosas, ao agirem no feto, elas, por citotoxicidade, vão interferir no crescimento celular e na replicação celular, levando a fetos com CIUR. Já nas causas placentárias, nós temos a placenta chamada circunvalada, essa placenta que tem esse halo de fibrina na periferia. O que ocorreu aqui foram infartos periféricos e o tecido placentário foi substituído por fibrina. Então, há uma diminuição da área de troca. Qualquer coisa que faça diminuir a superfície placentária ou a função placentária, nós teremos a instalação do CIUR. No caso aqui,
nós temos uma diminuição da área placentária por um tecido que não faz troca, não é cotilédeno. Portanto, esse tecido não tem capacidade de fazer troca, essa área está morta. Outra placenta deficiente é a placenta chamada de circunvalada. Essa placenta tem por característica que o cordão umbilical não chega até a placenta, mas os vasos se dividem antes e passam pelas membranas para chegar individualmente à placenta. Esse é um tipo de placenta cuja vascularização é deficiente. Então, a chegada pro feto de sangue oxigenado em nutrientes vai ser deficiente. Ainda, nós temos a placenta prévia. Por que na placenta prévia? Porque, por exemplo, aqui uma placenta normal, normalmente inserida no fundo e no corpo uterino, ela está numa área de boa vascularização e, portanto, o feto vai ser bem nutrido. Já uma placenta que se instala previamente, placenta prévia, que se instala no segmento inferior do útero, essa região, a vascularização é menor. E, portanto, esse feto vai receber menos oxigênio e nutrientes. Então, a placenta prévia é uma causa de ciúme também. Como vocês podem ver, existem inúmeras causas de ciúme. Já foram arroladas cerca de 50, 55 causas. Nós não vamos ver todas, claro. Indo para a mãe, as causas maternas destacam-se fome e síndrome desabsortiva, porque é claro, se a paciente não se alimenta bem ou não absorve bem os alimentos, ela não vai ter como oferecer para o concepto. Mas a fome e a síndrome desabsortiva menos, mas a fome principalmente é relativo. Porque se a paciente iniciar a sua gestação bem nutrida e na gestação ela for submetida à fome, ela vai mobilizar reservas que ela tem no fígado, nos músculos, no panículo adiposo, para fornecer ao feto. Então a fome só é um fator importante quando a paciente já inicia a gravidez desnutrida. E se permanece desnutrida, isso é óbvio, vai afetar o concepto, já que não vai chegar comida suficiente para ele. Outras causas maternas são as doenças hipóxicas. São doenças, então, em que a mãe não se oxigena direito. Ora, se a mãe não se oxigena bem, por problemas vários, asma, cardiopatia, etc., ela não tem oxigênio em nível adequado para fornecer ao concepto. Ainda, as causas vasculares são importantes, principalmente a DEG, a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, né? Porque com a DEG nós temos um vasoespasmo generalizado, inclusive o vasoespasmo placentário. Então, os vasos placentários estarão contraídos e vai passar menos sangue para o concepto. É uma causa muito comum no nosso meio, porque a DEG é muito comum. Então, é a principal causa vascular para nós. Podemos ter ainda a hipertensão arterial crônica, as colagenoses, porque nas colagenoses se tem geralmente perda proteica pelo rim, a paciente tem hipoproteinemia, e o diabetes. Nós estamos falando aqui de diabetes tipo 1 e 2 de longa duração, não o diabetes gestacional, pois a gente sabe que diabetes gestacional leva a macrosomia e não a feto pequenos. Mas os diabetes do tipo 1 e 2 de longa duração, como tem vasculopatia crônica,
nós vamos ter uma vasculopatia uterina que vai atingir a placenta e não vai ter uma circulação adequada para a placenta. As causas renais, pelo mecanismo de perda proteica pelo rim, qualquer uma dessas. E, finalmente, causas hematológicas, como anemia falciforme. A anemia falciforme age por dois mecanismos. Primeiro, que a hemoglobina dessa hemácia tem pouca afinidade por oxigênio e transporta mal. E segundo, porque essas pacientes têm tendência a tromboembolismo e fazem tromboembolismo placentário, prejudicando assim o fornecimento de oxigênio e nutrientes para o concepto. Esse gráfico que nós estamos vendo aqui é um gráfico que foi bolado por dois autores americanos, Lynn e Evans, já há uns 30 e tantos anos, e que nos dá uma compreensão interessante dos tipos clínicos de Ciuri e a fisiopatologia deles. Agora é extremamente importante que, se vocês estiverem fazendo alguma anotação, vocês deixem de lado, porque a compreensão disso aqui, para a compreensão é necessária uma atenção muito intensa. Então, nesse gráfico, aqui embaixo nós temos a idade gestacional em semanas. Aqui em cima vão surgir nesse espaço os fatores etiológicos principais. Aqui no meio nós temos o tipo de crescimento celular ao longo da gravidez. Chamando a atenção que no início da gravidez, até quase metade, o crescimento celular é basicamente hiperplásico. O que significa isso? Que o feto cresce porque as células se multiplicam rapidamente. A partir de um determinado momento, 18 semanas mais ou menos, esse crescimento começa a declinar. E por volta de 16 começa a surgir o crescimento hipertrófico, que significa que a célula começa a crescer em tamanho. Os dois coexistem por algum tempo, aqui entre 16 e 30, 32 semanas, e no final nós só temos o crescimento celular hipertrófico, ou seja, por crescimento da célula nós não temos mais aumento do número de células. Só temos a reposição, é claro, daquelas células mortas. Aqui embaixo vão aparecer os tipos clínicos de Ciuri. Isso é muito importante para a gente entender, para a gente traçar conduta quando a gente estiver frente a um diagnóstico. Então, vamos aos fatores etiológicos. O grupo 1 de Ciuri, que é chamado grupo 1, agrupa, né, as anomalias genéticas, aquelas trissomias, monossomias, etc., as malformações congênitas e as infecções. Anomalias e malformações aparecem no primeiro trimestre. Infecções nós podemos ter ao longo de toda a gestação. Mas elas são mais importantes aqui. Por quê? Atinge o feto no momento em que ele está em embriogênese, formando os seus órgãos, e um feto que não tem nenhuma capacidade imunológica ainda. Então, o estrago é feio. Quando a infecção ocorre, por exemplo, no terceiro trimestre, pode não acontecer nada com o feto, a não ser nascer com uma doença leve. Então, essas causas atingem o feto no primeiro trimestre, na fase de crescimento celular hiperplásico, portanto, atinge a multiplicação celular. Com isso, esses fetos vão ter menos células globalmente e, portanto, eles vão ser do tipo
simétrico, ou tipo 1, porque a cabeça é proporcional ao corpo. A cabeça também é pequena, o corpo é pequeno e ele é magrinho. No outro extremo, vai surgir aqui quadradinho com as doenças maternas, aí entra a hipertensão, pré-eclâmpsia, o próprio diabetes é agravado e assim por diante. As doenças pioram no final da gravidez. A gestação múltipla, porque quando nós temos 2 ou mais conceptos, fatalmente a placenta, se for única, ou as placentas, não vão ser de tamanho adequado, até porque não tem leito placentário adequado. E esses fetos gemelares, os gêmeos, podem cursar com restrição de crescimento. E os fatores placentários. À medida que a gravidez avança, a placenta vai ficando velha. Ela vai se calcificando e vai se tornando insuficiente. Se houver um pequeno descolamento ou se houver uma placenta prévia, é nesse momento que isso aí complica o aporte de nutrientes e oxigênio. Vai pegar o neném na fase em que ele já tem o número de células. Ele simplesmente vai diminuir o crescimento da célula, o crescimento hipertrófico. E além disso, nesse momento, geralmente a partir de 24, 26 semanas, o feto já adquire a capacidade de centralizar, de diminuir o fluxo para a periferia e concentrar mais fluxo no cérebro, coração e suprarrenais. Como resultado disso, nós vamos ter um feto que ele é todo magrinho, mas com a cabeça normal. A cabeça é preservada pela centralização e pelo fato de que já tinha o número de neurônios adequados para nascer. Então nós vamos ter um feto cabeçudinho, né, com a cabeça normal, mas em proporção ao corpo grande, e um corpo magrinho. Esse é o ciúro do tipo 2 ou simétrico. A gente pode ter ainda um grupo em que estão a desnutrição grave, uso de drogas, tabagismo, álcool, café, cafeína, tomadoras de café daquelas pesadas, né, elas podem desenvolver ciúme. Esse grupo de causas, eles ocorrem na gravidez inteira. Foi colocado aqui no meio por uma questão de didática. Então, eles podem pegar o neném que já tem um número bom de células e atingir também o crescimento celular hipertrófico, dando origem a um tipo chamado tipo intermediário. Geralmente a gente não trabalha em obstetrícia com esse tipo intermediário, é quase um tipo teórico, vamos dizer assim, né? E um quarto tipo é o de etiologia desconhecida, e é 40% dos casos. Esses são os PIGs constitucionais. São os nenéns que são pequenos, porque deveriam ser pequenos mesmo. Esses nenéns, as mães não têm nenhuma doença, nenhuma morbidade, são saudáveis e os nenéns são pequenos mesmo. Esse grupo, portanto, ele deve ser simétrico, porque o neném é todo pequenininho. Mas é normal. Esse neném aqui não vai para a UTI. Ele não vai ter morbidade e nem mortalidade aumentada. A nossa preocupação são esses aqui. E vale ressaltar uma coisa. Nós temos 2 tipos de ciúme, na verdade, simétrico e assimétrico. O ciúme simétrico é o ciúme de primeira metade da gravidez. É o ciúme causado lá no início da gestação. Já o ciúme assimétrico é o ciúme da segunda metade, causado por doenças e pela gestação múltipla e pela própria placenta, que levam à insuficiência placentária progressiva. Isso que nós temos que lembrar. Ciúme assimétrico
é causado por insuficiência placentária e, o que é mais grave, essa insuficiência placentária é progressiva, ela vai piorando à medida que a gravidez evolui, a partir do momento que se instala. Por isso que a gente tem que se preocupar em fazer o diagnóstico de ciúme e que tipo de ciúme é. Porque nós vamos ver na conduta que as condutas são diferentes. Aqui a gente tem um simétrico, um PIG, todo proporcional, um neném normal, sadio, gordinho, e um assimétrico, com a cabeça grande em relação ao corpo. O neném é magrinho, vocês veem que ele não tem quase musculatura nem panícula de pouso. Só para ilustrar. E o diagnóstico? É óbvio que o diagnóstico que nos interessa é o diagnóstico clínico durante a gravidez. O diagnóstico pós-parto, o estrago já está feito, aí vai ser um problema para o pediatra, né? Então, para fazer diagnóstico durante a gravidez, o que a gente pode lançar mão? A primeira coisa que se tende a responder é ultrassom. Tá certo, mas antes do ultrassom, a gente tem a anamnese e o exame clínico, na consulta de pré-natal, até porque nem sempre o ultrassom está disponível para todo mundo. Na anamnese, nós vamos tentar identificar patologias e hábitos maternos, fatores ambientais desfavoráveis, e aqui vale um fator ambiental interessante, que é o tabagismo, porque muitas vezes a paciente não fuma, mas o marido fuma, a cunhada que mora com ela fuma, e fumam dentro de casa, e ela está inserida nesse ambiente tabagista, é uma fumante passiva, também leva a ciúme. Condição socioeconômica que geralmente cursa com infecções, desnutrição, etc., baixa higiene, os vícios, né? Alcoolismo, tabagismo, cocaína, etc., crack, histórias de recém-nascidos de baixo peso. Isso aqui é muito importante na anamnese. Em obstetrícia, tudo tende a se repetir. Trabalho de parto prematuro repete, amenorrex repete, pré-eclâmpsia repete e ciúme repete. Peso ao início da gestação. Pacientes que começam a gravidez já muito magras é um indicativo de desnutrição e, se ela continuar desnutrida, provavelmente o neném pode desenvolver restrição de crescimento. E as intercorrências obstétricas, uma gestação múltipla, uma placenta prévia, etc. No exame físico, o que seria óbvio? A gente pensar imediatamente em altura uterina, né? Tamanho desse útero, que deveria ser menor, a ciúme, claro. Mas a gente tem que se preocupar também com ganho de peso materno, antes disso. Se essa paciente, de uma consulta para outra, ganhou pouco peso ou nem ganhou peso, pode não ser nada. Pode ser que a paciente passou por uma diarreia, um momento de anorexia, etc., mas pode chamar a atenção que pode ser ciúme. E, é claro, a evolução da altura uterina. Lembrando que o importante é evolução da altura uterina, e não uma medida isolada. Medidas isoladas não têm valor, porque se cada um for medir uma mesma paciente, nós vamos ter muitos resultados diferentes. Aqui nós temos um gráfico que existe em todos os cartões de pré-natal, em todas as fichas de obstetrícia de pré-natal, mas que geralmente ninguém preenche. É um gráfico onde a gente tem a altura da uterina em centímetros versus a idade gestacional em semanas. E aqui nós já temos traçadas duas curvinhas, a curva do percentil 90 e a do percentil 10. Aí, à medida que a gente vai medindo, ela veio para a consulta, mediu, deu 15, a gente põe aqui e assim por diante. Vai pondo uns pontinhos aqui, dessa forma. Então, nós temos aqui um pontinho, outro, cada um é de uma consulta. Foram unidos por linhas e nós temos essa curva, que é normal.
está entre o percentil 10 e o percentil 90 e que é importante, é paralela a elas. Já aqui nós teríamos um grande para a idade gestacional. A curva está acima do percentil 90, apesar de paralela. Nós temos que ter cuidado porque aqui, por exemplo, nós medimos 15 centímetros com 15 semanas. Se de repente nós erramos a idade gestacional, não temos certeza, e esse feto já está com mais de 17, 18, nós podemos ter fenômeno. A curva, na realidade, era do neném AIG, adequado, e nós classificamos ele como GIG. Já aqui nós temos o PIG. Esse neném provavelmente está com restrição de crescimento desde o início da gestação, portanto, deve ser um simétrico. Deve ser, nós não podemos fazer diagnóstico só pela curva. E aqui vale a mesma observação. Se aqui, em vez de 18 semanas, fossem 14, 13, a curva estaria assim. E, portanto, seria um neném adequado para a idade gestacional. Por isso que uma medida única não vale e por isso que temos que ter certeza da idade gestacional. Aqui nós temos um CIUR típico que começa com o neném acima do percentil 10, e a curva vai declinando até cruzar o percentil 10 e se tornar um feto pequeno, PIG, que passou por CIUR típico e que nesse caso deve ser um assimétrico, que vocês veem que se instalou depois da segunda metade da gravidez e, portanto, é um CIUR de insuficiência placentária. A ultrassonografia é realmente quem nos dá o diagnóstico. Os parâmetros mais usados são a circunferência cefálica e a circunferência abdominal. E para diferenciar um do outro, nós usamos a relação cefálica abdominal. Nós consideramos CIUR, o ultrassonografista vai considerar, quando a circunferência abdominal estiver abaixo do percentil 10. Porque se ele usar a circunferência cefálica, ele pode pegar um feto PIG simétrico, que vai ter a circunferência cefálica diminuída. Então, o padrão é a circunferência abdominal abaixo do percentil 10. Aí a dúvida, é simétrico ou assimétrico? Faz-se a relação circunferência cefálica, circunferência abdominal, e se ela tiver aumentada, porque aqui está preservado e aqui está diminuído, dividindo um pelo outro vai estar aumentada, existe um padrão de normalidade, que é 1,17, o ultrassonografista nos dá isso. Se ela tiver aumentada, ele é assimétrico. A cabeça está normal e o corpo pequeno. Portanto, ela é extremamente importante para traçar a conduta, como nós vamos ver adiante. E também é muito útil a ultrassonografia seriada, principalmente se você está diante de uma paciente que não tem certeza da idade gestacional. Ela está calculando, talvez pela DUM, que ela esteja com 32 semanas. Aí se faz um ultrassom, vem com 28. Mas pode ser um erro de DUM. Principalmente se essa relação estiver preservada, o ultrassonografista não vai ter como fazer o diagnóstico de certeza. Daí, ele vai pedir para essa paciente retornar com 15 dias e vai realizar um outro ultrassom. Aí ele vai analisar a curva de crescimento nesses 15 dias e se tiver para baixo, eles têm lá a curva deles, é diferente da nossa, vai indicar CIUR. Então a ultrassonografia seriada é muito importante quando não se tem certeza da idade gestacional ou não se confia, por exemplo, em um primeiro ultrassom feito no primeiro trimestre. Aqui nós temos
a circunferência cefálica, que é medida pelo aparelho. O examinador vem aqui, bota um transdutor que se abre e mede a circunferência. O diâmetro biparietal não é útil, porque a criança pode ter uma cabeça alongada com diâmetro biparietal menor. O mais útil realmente é a circunferência. E compara com a circunferência abdominal. Se a circunferência abdominal estiver abaixo do percentil 10, nós temos um SIUR. Se a relação dessa medida, dividida por essa medida, for normal, tiver em torno de 1,17, 1,20, deve ser um SIUR simétrico. Se tiver aumentada, é um SIUR assimétrico. Esse diagnóstico é importante para a conduta, porque o SIUR simétrico, vocês lembram, é aquele cujas causas acometeram o concepto, o embrião ainda, no primeiro trimestre da gravidez. Determinação genética, malformações e infecções principalmente. Portanto, ele tem o corpo proporcional à cabeça, ele é todo pequeno, e se nós vamos fazer esse diagnóstico, como é ocorrente, nós não vamos fazer um diagnóstico desse antes de 30 semanas. Fizemos esse diagnóstico com 30 semanas. O que a gente pode fazer por esse neném? Nada. Então, o que a gente faz? Avaliamos a vitalidade fetal. Se a vitalidade fetal estiver preservada, nós vamos manter essa gestação com conduta expectante, fazendo, é claro, um pré-natal de 15 em 15 dias, avaliando sempre a vitalidade, e vamos aguardar o parto espontâneo. Retirar esse feto antes da hora, seria ainda acrescentar nos problemas dele a prematuridade. Isso tudo se a vitalidade estiver preservada. A qualquer momento que a vitalidade fetal se altere e o feto entre em sofrimento, acabou a gravidez. Já no assimétrico é diferente. O assimétrico é o SIUR da insuficiência placentária, que é progressiva. Se a gente mandar essa paciente para casa para fazer acompanhamento ambulatorial, nós podemos nos deparar na próxima consulta com um feto morto. Portanto, nós temos que interná-la. Aí nós vamos tratar a doença de base. Ela é hipertensa, vamos lá, nifedipina, metildopa, seja lá o que for. Se for uma lúpica, a prednisona, diabética, ajustar a insulina e assim por diante. E vamos acompanhar esse feto, fazendo ultrassom com Doppler semanal, porque o Doppler nos fala da vascularização placentária, ele nos fala do fluxo sanguíneo placentário, que já deve estar alterado porque é um SIUR assimétrico, mas ele vai piorar. Então, nós fazendo semanalmente, nós acompanhamos a evolução. E quando chega num limite, a gente interrompe a gravidez. E fazemos a cardiotocografia de 3 em 3 dias. A cardiotocografia nos dá uma ideia da oxigenação fetal. Se a cardio estiver boa, nós vamos fazendo de 3 em 3 dias. Alterou, deu uma desaceleração tardia, a gente interrompe a gravidez. Se a vitalidade estiver preservada, nós vamos fazer o acompanhamento clínico até a maturidade. Com um detalhe, maturidade aqui são 34 semanas. Atingiu 34 semanas, a gente interrompe essa gravidez. Não dá para esperar. A placenta vai piorar. A placenta não para de piorar. A placenta não melhora. Então a gente só vai acompanhando para ver até onde dá para ir, mas não vamos arriscar ir acima de 34. A não ser excepcionalmente, de repente o Doppler se mantém estável, a cardio também, e você chegou a 34, está tudo bem, você pode ir adiante um pouco, claro, mas a maioria das vezes não.
Nós vamos ver adiante um gráfico que mais ou menos nos orienta quando interromper. Então, no cio assimétrico, quando interromper a gestação, alteração da vitalidade fetal, no Doppler ou na CARD, maturidade presente, no caso 34 semanas geralmente, ou indicação materna. Está indo tudo bem com o feto está com 29 semanas, 30, nós queremos ir mais adiante, mas a mãe é uma pré-eclâmpsia grave, que já está fazendo iminência de eclâmpsia, ou não conseguimos mais controlar a hipertensão dela. Então, nesse caso, a gravidez tem que acabar, nós temos que interromper a gestação. Então, essas são as 3 indicações para a interrupção da gravidez no ciúro assimétrico. Serve para quase tudo em obstetrícia. Esse gráfico é o que eu falei antes, para a gente ter uma ideia de quando interromper a gestação. Aqui nós temos uma sequência de alterações de exame de vitalidade fetal. Em azul, nós temos a evolução em semanas, ou seja, são eventos que evoluem devagar, levam semanas para se modificar. Em bege aqui, amarelo, bege, sei lá, nós temos o que evolui em dias, menos de uma semana, para complicar, para piorar. Esse aqui é o que diminui em poucos dias, essa cor diferente, esse rosa aqui. Diminui em poucos dias, 2, 3 dias. No máximo dá tempo de fazer o corticoide e retirar o neném. E em vermelho nós temos o que evolui em horas. Ou seja, o neném irá a óbito em horas. Quando esses eventos acontecem, fluxo reverso no duto venoso no Doppler e desacelerações na cardiotocografia, é sinal que o neném vai morrer em horas e nós temos que agir imediatamente. E dali direto para o centro cirúrgico para fazer cesariana. Enquanto está no azul, se o feto estiver abaixo de 34 semanas, nós podemos esperar chegar a 34. Se já estiver com 34, a gente retira. Entrou no amarelo, ou seja, no azul nós tínhamos diminuir o crescimento, circunferência abdominal abaixo do percentil 10, aumento de resistência na artéria umbilical. No bege, diminuiu a resistência na cerebral média. Isso significa que o feto centralizou. Ele está colocando mais sangue para a artéria cerebral para oxigenar melhor o cérebro. Começa a aparecer a diminuição de líquido amniótico. E o feto, no perfil biofísico fetal, começa a diminuir os movimentos respiratórios. Então aqui, se nós estivermos aqui, nós vamos fazer corticoide, acompanhar com a cardiotocografia e fazer a interrupção em menos de uma semana. Agora, se chegou aqui no rosa, diminuiu o movimento e tônus, estiver abaixo de 34 semanas e a gente não fez corticoide ainda, é fazer o corticoide 2 dias e retirar o neném. Chegou no vermelho, como eu já disse, o óbito é questão de horas, a gente tira imediatamente esse feto. Então, esse gráfico nos dá uma ideia de como agir no ciúro. Quando agir, principalmente. Via de parto. É claro que a maioria das vezes é um feto com insuficiência placentária e, portanto, não vão aguentar muito bem o trabalho de parto. Excepcionalmente, nós podemos indicar o parto por via vaginal, a depender da vitalidade fetal. Então, é cesárea com fetos com vitalidade alterada. E, importante, se optar pelo trabalho de parto vaginal, acho que o feto está bem, aguenta, a cardio está normal, não usar occitócico ou sedativos. Os fetos não metabolizam bem isso e podem nascer com problemas. E o clampeamento
do cordão vai ter que ser precoce. Isso porque esses fetos submetidos à hipoxemia, eles fazem policitemia. Com isso, o seu sangue já é viscoso. Se a gente não clampear o cordão imediatamente, aquele sangue que está ali no cordão, que vai do umbigo do neném até a placenta, todo aquele volume vai vir para o neném. Ele já tem um sangue viscoso, ele pode entrar em insuficiência cardíaca. Então, o clampeamento precoce de recém-nascidos submetidos à hipóxia deve ser precoce. Estamos falando dos assimétricos, claro. Nos simétricos não há esses cuidados todos. É claro, sempre estamos de olho na vitalidade, ou melhor, de ouvido, né, na vitalidade. Bom, se for cardiotopografia, de olho. E os cuidados neonatais, esses recém-nascidos que cursaram com ciúra, insuficiência placentária, eles fatalmente vão precisar de uma UTI neonatal porque eles fazem muita hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia e angústia respiratória. Portanto, nós vamos ter que encaminhá-los para UTI neonatal. Conduta medicamentosa no CIUR. Tem muita pouca coisa que a gente pode usar. Uma delas que se destaca é a aspirina. A aspirina em baixas doses, 80 a 100 miligramas. Então é um comprimido de AS infantil. Deve ser usada para pacientes com hipertensão arterial crônica ou que tem passado de CIUR ou hipertensão gestacional na gravidez anterior. Ou seja, a paciente é hipertensa crônica. Ou teve um neném com CIUR na gravidez passada. Ou teve pré-eclâmpsia na gestação passada, ela é candidata ao uso de aspirina para prevenir todos esses maus eventos, CIUR e hipertensão. Quando deve ser feito? De 13 a 36 semanas. Antigamente se recomendava aspirina a partir de 20 semanas, mas depois se descobriu que se perdia uma grande janela de oportunidade e que, portanto, deveria começar mais cedo. Tem que interromper com 36 semanas, porque a aspirina é um anticoagulante. E se a gente deixar chegar ao parto usando aspirina, nós podemos ter sangramentos, tanto maternos quanto fetais, aumentados. E isso não é bom. Então, até 36 ela já fez o papel dela, de diminuir a incidência disso. Então, com 36 a gente interrompe. Todo dia, um comprimidinho de aspirina de 80 ou 100 miligramas. 100 miligramas é um comprimido de melhoral infantil, aspirina infantil. Então, um comprimidinho por dia, de 13 a 36 semanas. E vamos também tratar a doença de base, claro. A paciente é hipertensa, vamos dar o metildopa, nifedipina, etc. O paciente é uma diabetes tipo 1 descompensada, vamos ajustar a insulina dela e etc. Então é isso que a gente pode fazer de medicamentos no CIUR. Não existe mais nada além disso. Tudo o mais é inútil. E assim nós terminamos essa aula sobre crescimento intrauterino restrito, que é um evento deletério extremamente importante em obstetrícia. É um evento que o obstetra pode sim fazer alguma coisa e que, portanto, nós temos que procurar diagnosticar e manejá-lo adequadamente, principalmente ao planejar a interrupção da gravidez nos casos de CIUR assimétrico.